mente com os seus discípulos. E a Bíblia diz que no meio daqueles a qual estava assentado à mesa, um deles entregaria Jesus. E a Bíblia diz que alguns discípulos, não todos, começaram a querer entender quem trairia o mestre. E a Bíblia diz que João, reclinando a cabeça no peito de Jesus, ele vai perguntar discretamente a Jesus quem era o traidor. E Jesus vai lhe dizer: aquele a qual eu entregar o bocado molhado primeiro, este é. É por isso que você vai encontrar na Bíblia Jesus falando para Judas: o que você tem que fazer, isto faça depressa. Nos momentos em que Jesus começa a sentir agonia, a Bíblia diz que uma grande multidão está com Jesus. Isso próximo de virar a madrugada de quinta para sexta. A Bíblia diz que Jesus vai até um jardim chamado Getsêmani. E a Bíblia Sagrada diz que Jesus deixa a multidão em um certo ponto. Então ele chama Pedro, Tiago e João. E a Bíblia diz que Jesus os leva a um tiro de pedra. E a Bíblia diz que Jesus os pede para ficar ali e vigiar com ele. Jesus vai mais adiante. E a Bíblia diz que Jesus vai fazer 3 orações a Deus. As 3 orações de Jesus são parecidas, porque Jesus vai dizer: Pai, se possível for, passe de mim este cálice, mas todavia seja feita a tua vontade. A Bíblia vai dizer que quando Jesus retorna após a cada oração aos seus discípulos, Jesus os encontra cansado, dormindo, e Jesus diz: Simão Pedro, não podes vigiar comigo 1 hora? Eu te digo, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A Bíblia diz que após a última oração de Jesus, ele desperta os discípulos e ele diz: aquele que há de me entregar, vem aí. E segundo a Bíblia Sagrada, Judas vem com uma multidão, pessoas com varapaus na mão, lanterna porque ainda estava escuro, e Judas havia feito um pacto por 30 moedas, aquele a quem eu beijar, esse é Jesus. A Bíblia vai dizer que quando Judas chega no ambiente, ele não consegue identificar Jesus, então ele tem que se aproximar dos discípulos. Então Judas chega até Jesus e vai dar um beijo no rosto de Jesus, e Jesus vai dizer: Judas, com um beijo trai o filho do homem. E a Bíblia vai nos dizer que quando a multidão pergunta se ele era Jesus, ele vai responder que sim, e o povo vai cair por terra, redobrando-se aqueles que queriam prender Jesus o sentido, vão perguntar mais uma vez se ele era o Senhor Jesus. E a Bíblia vai nos dizer que Jesus vai falar: sou eu, e se é a mim que vocês querem, deixa aí estes, para se cumprir o que diz as Escrituras: daqueles que me deu, nenhum deles se perderam. A Bíblia diz que é nesse momento que Pedro coloca a mão sobre a tua espada e leva a espada até a orelha do servo do sumo sacerdote, e o nome do servo era Malco. A Bíblia vai dizer que quando Pedro corta a orelha do servo do sumo sacerdote, Jesus vai falar: Pedro,
guarda a tua espada, porque todos aqueles que lançarem a mão da espada, a espada morrerá. Pedro, se eu quisesse, eu rogaria agora mesmo meu Pai, e Ele enviaria legiões de anjos para me proteger. Mas Jesus vai dizer: mas este é o momento e é a hora das trevas. A Bíblia vai dizer que eles pegam Jesus ainda pela noite, de madrugada dentro, e vai levar Jesus até a casa do sumo sacerdote Anás. E a Bíblia vai dizer que ali começa o interrogatório acerca da vida de Jesus. É neste momento que um dos discípulos que conhecia o sumo sacerdote tem acesso até onde Jesus está. E a Bíblia diz que ele pede a porteira para colocar Pedro para dentro. E Pedro, quando entra, segundo a Bíblia Sagrada, por 3 vezes ele vai negar Jesus. Ele vai negar a porta, vai negar quando estava se aquecendo, e vai negar ao alpendre. E a Bíblia diz que a 3ª vez que ele nega Jesus, o Senhor olhou para Pedro, e ele saiu chorando, triste por haver negado o Mestre. A Bíblia vai nos dizer que Jesus vai sair desse julgamento e vai para um julgamento na casa de Caifás, o sumo sacerdote. E a Bíblia diz que aqui eles começam a questionar a Jesus, se ele é o Filho de Deus. Mas Jesus não lhes dá resposta alguma. Então o sumo sacerdote vai lhe dizer: conjuro-te pelo Deus vivo, que me digas se tu és o Cristo. Então Jesus vai dizer: sim, eu sou. E vereis o Filho de Deus assentado à direita do seu poder, vindo em suas nuvens com grande glória. A Bíblia Sagrada vai nos dizer que neste momento Caifás levanta, irritado e furioso, e vai dizer: para que queremos mais acusação? Blasfêmia, ele se fez filho de Deus. Neste momento Jesus leva um tapa, e Jesus vai perguntar: se eu dei testemunho do mal, fale-me o mal. Mas se eu falei o bem, por que é então que me bateste? Nesse momento eles esperam amanhecer, pegam Jesus como malfeitor, levam até Pôncio Pilatos. E a Bíblia vai nos dizer que os sumos sacerdotes da época, por inveja, está entregando Jesus para ser morto. Porque quem é religioso não compreende o que Deus tem na sua vida. A Bíblia diz que eles levam Jesus, e as acusações são essas: este homem diz que destrói o templo e em 3 dias torna a construir. A Bíblia diz que as acusações contra Jesus não têm efeito nenhum. É por isso que a Bíblia diz que Pilatos vai entender que os sacerdotes estavam entregando a Jesus não por um crime que ele havia cometido, mas por uma inveja que estava sentindo dele. Tem pessoas que Deus vai honrar, tem pessoas que Deus vai abençoar, mas tem que estar preparado para suportar o invejoso que também vai levantar para falar. Tem gente que Deus vai elevar um patamar muito alto, mas tem que estar preparado para alguém que vai se levantar para acusar. Apóstolo, e eles procuram acusação e não acham acusação contra Jesus. Então eles vão tentar atacar Jesus nas palavras que Jesus estava dizendo, não entendendo o significado. Quando alguém não acha uma acusação na sua vida, ele quer te atacar com aquilo que Deus te usa para falar. Mas eu tenho uma palavra de Deus para alguém que veio nesse culto: aquele que Deus unge, aquele que Deus levanta,
Aquele que Deus marca, apóstolo, o diabo pode até se levantar, alguém pode até ficar com inveja, pode pegar para vender, pode lançar o nome dele na lama, pode fazer o que quiser com o nome dele, mas Deus do outro lado está dizendo: ele é meu, eu guardo, eu cuido, eu protejo, eu livro. Pega na mão dele e fala: fica tranquilo, não se preocupe com o invejoso que te julgou a madrugada inteira, que te levou para Pôncio Pilatos. O teu ministério não está baseado na vida de ninguém. Diga para ele: Deus te levantou, entregou nas tuas mãos o que tinha para entregar. E quem está pensando que vai te parar com essa calúnia, vai ver o teu crescimento. Será maior, apóstolo, o teu crescimento. Levante a mão para dar glória a quem tem glória. Deixa eu ver se esse lado aqui está entendendo. Deixa eu ver se aqui no meio tem crente que está entendendo. Esse lado aqui está fazendo mais barulho que esse lado aqui, ó. Deixa eu ver se tem alguém que acredita. Olha para ele e fala: tua chamada vale mais do que as acusações que estão fazendo contra a sua vida. Abriram julgamento de madrugada, apóstolo, era contra a lei. Alguém está perdendo o sono para falar de ti. Alguém está perdendo o sono para te acusar. Está esperando amanhecer para levar a notícia, para dizer: vamos acabar com o ministério dele. A palavra de Deus é essa: nenhuma ferramenta preparada contra ti prosperará. E para quem quer ver tua queda, assim diz o Senhor, a glória da segunda casa será maior que a primeira. A Bíblia diz que Pilatos não acha acusação contra Jesus, e Pilatos faz de tudo para livrar Jesus daquela acusação. E a Bíblia diz que Pilatos vai afora, e por ocasião da Páscoa eles não entraram, eles estão de fora. Então Pilatos tem que vir até eles. Pilatos conversa com eles e conversa com Jesus. E a Bíblia diz que Pilatos vem até Jesus e pergunta: tu és o rei dos judeus? E Pilatos diz: fala de ti ou foram os outros que te disseram? E Pilatos vai dizer: os teus te entregaram a mim. E ele sai. Cuidado em quem você está confiando a sua vida. A Bíblia diz que Pilatos vem até Jesus, porque o povo lá fora, apóstolo, está gritando assim, ó: mate ele, crucifica ele. Porque quem não entende o que Deus tem na sua vida, quem não entende a tua irmão, escuta o que eu tenho para dizer. Invejoso vai dizer que tem alguma coisa no meio, mas quem foi chamado para crescer vai crescer. Quem foi chamado, apóstolo, para prosperar vai prosperar. Quem foi chamado para conquistar a terra vai conquistar. Aleluia. Quem foi chamado para abrir caminho vai abrir caminho. A Bíblia diz que quando Pilatos ele vai até Jesus, Pilatos vai falar assim: olha, tu não respondes nada, não sabes que eu tenho poder para te soltar e para te crucificar? E Pilatos vai dizer: nenhum poder teria sobre mim, se do alto não lhe fosse concedido. Olha para esse crente do seu lado e fala assim: fica firme na posição. O que Deus tem contigo é maior. Você não pode parar por causa das acusações. A Bíblia diz que quando Pilatos ouviu dizer que Jesus vinha pregando de um canto a outro canto, ele remete Jesus até Herodes, e Jesus vai até Herodes. Ele entra calado e sai calado. Herodes se alegrou, mas quem tem unção não se alegra com qualquer um. Quem tem unção sabe o ambiente, apóstolo, que está pisando. O apóstolo pode até entrar em qualquer lugar. Você que tem unção de Deus pode ir em qualquer lugar. Se tiver algo ali para te prejudicar, Deus vai mostrar, apóstolo. Vai entrar calado e vai sair calado. A Bíblia diz que quando Herodes viu que Jesus não falava nada, mandou escarnecer dele. Ei, eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. Tem ambiente que é melhor ficar de boca fechada. Deixa escarnecer.
escarnecer, deixa falar. A Bíblia vai dizer que jogaram uma capa de púrpura sobre Jesus. Ele vai ser remetido de novo a Pilatos. E agora o povo está gritando para crucificar Jesus. E a Bíblia vai dizer que nesse momento aqui, Pilatos vai trazer um homem. Por ocasião da festa, soltava-se um preso e manda escolher entre Jesus e Pilatos. E eles dizem: salta esse e crucifica este. É neste momento que Pilatos vê que não tem mais o que ser feito, porque Pilatos faz de tudo para livrar Jesus, mas tudo que ele tenta fazer, o povo vai contra. E a Bíblia diz que nesse momento aqui, Pilatos vai dizer ao povo: vai matar o vosso rei? E alguém grita: não temos rei senão César. E a Bíblia vai dizer que alguém começa a dizer: se soltares a este homem, não é amigo de César, porque este homem se faz rei. Neste momento Pilatos lava a mão. Jesus está com uma coroa de espinho na cabeça. Eles pegam Jesus, Jesus apanha muito aqui, mas ele sai carregando uma cruz nas costas. E a Bíblia diz que no meio do caminho, um homem vindo, por nome de Simeão, vindo de Cirene, vai ajudar a Jesus a carregar a cruz. E quanto mais Jesus vai se aproximando do Calvário, quanto mais Jesus vai chegando ao lugar que a cruz deveria ser colocada, mais perto está do fenômeno maior que já aconteceu na terra acontecer. Mais perto está de Jesus mostrar para Satanás que a morte não pode com ele. A Bíblia diz que 2 malfeitores vai com Jesus e eles também são colocados, um de um lado à esquerda, o outro à direita. E a Bíblia diz que a hora terceira Jesus está na cruz. E a Bíblia diz que um dos ladrões, próximo da hora sexta, começa a se escurecer. Ele começa a escarnecer de Jesus, pedindo para ele descer da cruz, salvar a si e também salvar a eles. Mas os outros vão dizer: nós estamos aqui porque merecemos. Este homem culpa alguma tem. E este homem vai dizer para Jesus: quando tu estiveres lá no céu, lembra-te de mim. E Jesus vai dizer: hoje mesmo tu entrarás no meu paraíso. Jesus vai ficar na cruz. E a Bíblia diz que vai vir um grande terremoto. E perto da hora nona, ali Jesus vai dizer, a palavra certa é tetelestai. Jesus vai dizer: está consumado. Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E a Bíblia vai dizer que neste momento Jesus reclinou a cabeça. E a Bíblia diz que um homem rico, por nome de José de Arimateia, ele vai pedir o corpo de Jesus. Ele tira o corpo de Jesus. A Bíblia diz que o corpo de Jesus é colocado em um sepulcro a qual nunca fora usado. E os soldados correram e disseram: olha, as palavras dele é que no terceiro dia ele iria ressuscitar. Então coloca guardas para guardar a porta do sepulcro, para que vindo os seus discípulos não roube o corpo e espalhe este dito. A Bíblia diz que eles foram, eles selaram a pedra, mas quando tem que acontecer, vai acontecer. A Bíblia diz que perto da meia-noite da madrugada, as mulheres vão com Maria para ungir o corpo de Jesus. E no caminho elas estão comentando: quem nos revolverá a pedra? E a Bíblia vai dizer que enquanto elas estão comentando, o anjo já está trabalhando. Eu não sei o que você veio buscar nesta sexta-feira, mas enquanto você vinha conversando, o anjo já estava trabalhando nesse lugar. Aleluia. A Bíblia diz que quando elas chegaram, apóstolo, elas encontraram a pedra removida. Elas olharam para dentro do sepulcro. O sepulcro estava vazio. A Bíblia diz que quando elas olham, elas veem um anjo à cabeceira e um anjo aos pés. E eles vão dizer para ela assim: mulher, aquele que tu procura entre os mortos, ele já não está mais aqui, porque ele já ressuscitou. Olha para ele e fala o que tem que acontecer. Diga: vai acontecer.
porque quando Deus quer, a última palavra quem dá é Ele. O diabo não vai mexer na tua estrutura, não vai. Eu não sei o que é que você vem comentando pelo caminho, mas eu sei que o meu Jesus, o teu Jesus, o nosso Jesus, Ele já saiu da sepultura. Ele está aqui na Plena em Cristo, número 1515, aqui na Avenida Mutinga, para lhe dizer: eu já ressuscitei, e nesta noite eu vim aqui para mudar a história de quem quer. Levante a mão quem pode dar glória, levante a mão quem pode dar aleluia, levante a mão quem crê que Ele está vivo, quem crê que Ele está vivo, quem crê que Ele está vivo, levante a mão porque Jesus está vivo. A Bíblia diz que agora Maria olha para ele e fala assim: tem gente, diga, tem gente que recebe e fica satisfeito, mas tem gente que quer mais, apóstolo. A Bíblia diz que Maria parou à porta do sepulcro e ela começou a chorar. Ela começou a chorar e de repente ela vê um varão que vai falar: mulher, por que choras? Mulher, por que choras? E quando ela virou, pensou que fosse o jardineiro, e ela vai dizer: porque levaram meu Jesus, eu não sei aonde o colocaram. E Jesus vai falar: Maria. Ela vira Raboni, que quer dizer mestre. A Bíblia diz, apóstolo, que ela vem nos pés de Jesus, e ele vai dizer: mulher, não me retenha, porque ainda não chegou a minha hora. Vai até meus irmãos, diga para eles ir para a Galileia, porque lá eu irei ter com eles. A Bíblia diz que Jesus ressuscitou e apareceu primeiro para Maria, da qual ele repreendeu espíritos de demônios. Pega na mão desse crente e diga para ele assim: se você crê que ele está vivo, se não fizer como Tomé fez, não, porque tem gente, apóstolo, que só vai pegar um voto se alguém vir aqui contar testemunho. Tem gente que tem igual Tomé, não digo aqui tem, mas tem gente que é assim: Tomé só creu quando tocou. E Jesus diz: Tomé, bem-aventurados são os que não viram. Quem pode levantar a mão para dar glória para Jesus? Olha para ele e fala assim: está na hora de começar a fazer para ver Deus agir na tua vida. Está na hora de começar a fazer para ver Deus operar, porque a minha Bíblia diz que operando Deus quem levante a mão quem vai no glória, quem vai no aleluia, quem vai na marcha, levante a mão para adorar. Quem tem glória aqui, deixa eu ver. Tá pouco barulho para muita gente, deixa eu ver. Uramaia, urabacanarama chominaia. Quem vai no glória, levante a mão. Receba. Quem vai no glória, quem vai. Fala para ele assim: com Jesus é assim, ele faz e dá testemunho que faz. Olha para ele e fala assim: fica tranquilo, se o voto não cumpriu nesta sexta, prepara quem vai. Se eu fosse você, eu pulava da cadeira agora. Prepara, porque sexta-feira que vem alguém vai entrar nessa casa e vai dizer: apóstolo, Deus realizou a obra. Quem tá vivo aí, deixa eu ver. Quem tá vivo, diga: Satanás, sai da minha frente, Deus vai cumprir o que prometeu. Sabe por que o diabo não gosta de voto? Porque quando Salomão colocou 1000 votos no altar, a Bíblia diz que Deus abriu o céu e disse: o que tu queres, peça que eu vou fazer.
Olha para ele e fala assim: Deus vai honrar a tua fé. A Bíblia diz que Jesus vai aparecer aos discípulos. A Bíblia diz que Jesus manifesta no meio dos seus. A Bíblia diz, olha para ele e fala assim: tem gente que nem 3 dias aguenta esperar, está retornando pelo caminho dizendo: achamos que fosse ele que iria redimir Israel, agora ele está morto, perdemos a esperança. E a Bíblia diz que após Jesus manifestar aos discípulos, ele agora vai no caminho de Emaús, e tem 2 voltando para trás. Jesus se põe no meio e começa a ouvir o que eles estão conversando. E eles vão dizer: por acaso és tu um peregrino que não sabe o que está acontecendo? Mataram o nosso mestre, profeta, poderoso em obras. A Bíblia diz que quando Jesus está ouvindo isso, ele vai abrir as escrituras e vai dizer para ele: não era necessário, desde Moisés até os profetas, que este Cristo deveria padecer, e no 3º dia ele deveria ressuscitar? Ou vós honestos, tardo de coração para crer? Eu tenho uma palavra para alguém aqui. Eu tenho uma palavra para alguém aqui. Jesus não mudou, ele é o mesmo, ele ainda está no projeto. A Bíblia diz que Jesus fez com que ia e só esperou o convite. Fica conosco. O sol já vai se declinar. E diz que Jesus entrou na casa, assentou na mesa e no partir do pão, porque só ele sabia partir o pão daquele jeito. Eles reconheceram que era Jesus. Pega na mão dele e fala assim: fica tranquilo, você tem 7 dias até sexta-feira que vem. Jesus vai te pegar no caminho. Oi, oi, ai, 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 conde que bidara, comidara, jovidai, rebidácia, comandúcia, remandar, levante a mão bem alto. Jesus vai te pegar no meio do caminho hoje, vai sentar na tua mesa e vai lhe dizer: volta sexta-feira que vem, porque o que tu precisa tá na mão, tá entregue, tá na mão, tem. Ei, mesa fala de comunhão. Eu não tô entendendo, pastor. Então vai. Deus nesta noite de sexta-feira tá trazendo esperança para quem tava sem esperança. Deus nesta sexta-feira está dizendo: o projeto tá de pé, 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 tá de pé. Olha para ele e fala assim: aguenta só mais um pouquinho, já está chegando o que é teu. A Bíblia diz que Jesus está manifestando. Eles faltam contra os outros. A Bíblia diz que Jesus mais uma vez se apresenta aos seus discípulos. Fala para ele assim: Pedro, diga Pedro, que estava frustrado porque negou, Jesus vai atrás dele. E quando Jesus chega na praia, Pedro está vindo. Diga assim: Pedro está retornando com alguns discípulos sem peixe. Jesus chega e fala: tem algo para comer? Pescamos e nada apanhamos. Na minha palavra, sobre a minha palavra, lance a rede ao lado direito. Apóstolo, imagina eles pensando assim: mas eu não vejo nada, saímos para pescar e não pegamos, vamos lançar a rede aqui no raso. Olha para ele e fala assim: quando Deus está mandando fazer para fazer. A Bíblia vai dizer que quando eles lançaram a rede, 153 grandes peixes agarraram na rede. Pedrão olhou e falou: ele pulou na água, irmão, porque estava desacreditado, precisava se vestir de novo. Eu tenho uma palavra para alguém que está desacreditado. Posso falar? Não é por causa do ministério, não é por causa do apóstolo, não é por causa dos obreiros, é porque tem alguém que não entende o que Deus tem na sua vida, que está te influenciando e dizendo: não vale a pena ir lá. Não, a palavra que eu vou liberar hoje é essa: tu vai voltar sexta-feira que vem e vai trazer mais alguém. Deixa eu ver quem acredita que Deus vai mudar a história. Jesus a apresenta por 40 dias. Eu vou correr para encerrar.
Jesus apresenta por 40 dias. E agora Jesus é visto por mais de 500 irmãos. E Jesus está ao alto do monte. E Jesus vai dizer a eles: ficai em Jerusalém, até que lá do alto sejai-vos revestido de poder. A Bíblia vai dizer que Jesus vai dizer a eles: ide por todo mundo, pregai o evangelho, anunciai a toda a criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A Bíblia diz que quando Jesus está sendo elevado aos céus, diga assim: alguém está olhando para cima, os olhos estão fixos, e dois varões vai dizer: varões galileus, por que estáis aflitos? Este mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, deste mesmo jeito ele vai voltar. Mas aguardai a promessa que do alto lhes foi concedida, e recebereis poder ao descer sobre vós a virtude do Espírito, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto na Judéia, Jerusalém, aos confins da terra. Pega na mão dele e diga assim: fica tranquilo. Tem gente que não gosta de vir para a igreja. Fala para eles: mas o melhor lugar para receber poder é na igreja. A Bíblia diz lá em Atos dos Apóstolos que eles foram e aceitaram a promessa. E a Bíblia diz que eles foram para o cenáculo. E a Bíblia diz que eles estavam orando unanimemente na oração. E a Bíblia diz que veio um vento, como que de um som impetuoso, ou melhor, um som impetuoso como que de um vento, e encheu toda a casa. E todos foram cheios do Espírito Santo, e ouviram entre eles línguas repartidas como que de fogo. Jesus havia dito: João na verdade vos batiza na água, mas eu vos batizarei com o Espírito Santo e com fogo. A Bíblia diz que era tanto poder que quem estava de fora ficou curioso para saber o que estava acontecendo do lado de dentro. Então eu não entendo, se não tiver barulho é difícil, porque aonde tem barulho, aonde tem glória, aonde tem aleluia, aonde tem língua estranha, aonde tem mover, aonde tem poder de Deus, Satanás não fica. Levante a mão que eu vou profetizar nessa noite. Eu não sei qual foi o som que entrou naquele dia, apóstolo, aonde ele estava orando, mas eu sei que Jesus está aqui para lhe abençoar. Quem pode levantar a mão para dar glória para ele aqui? A Bíblia diz que quando, apóstolo, para me encerrar, a Bíblia diz que quando eles estavam cheios do poder, alguns começaram a acusá-los. Olha para ele e fala assim: quando alguém começa a apontar o que Deus tem na sua vida, você não pode recuar. Quem Deus deu autoridade, apóstolo, tem que levantar com autoridade. E Pedro então levanta, toma a palavra e diz: como pode esse povo estar embriagado, sendo ainda a 3ª hora do dia? Hoje se cumpriu aquilo que Joel disse, e acontecerá que nos últimos dias Deus derramará do teu Espírito sobre toda a carne. Quem recebe? Quem recebe? Quem recebe? Olha para ele e fala: fica de pé, vou encerrar. Olha para ele e fala assim: Deus vai te entregar uma unção tão poderosa. Diz apóstolo que quando Pedro terminou o sermão, era quase 3.000 almas se rendendo para Jesus. Era quase 3.000 almas que criticava porque não conhecia, mas agora estava no glória, estava no aleluia, estava no grito, estava no pulo, estava sapateando. Levante a mão, 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 levante a mão. Ai, 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 ai. O repeda calabachomidaya. Receba o poder de Deus. Jesus está vivo. Se você
for no túmulo de Anás, lá vai dizer: aqui jaz Anás. Se for no túmulo de Caifás, aqui jaz Caifás. Se for no túmulo de Herodes, aqui jaz Herodes. Se for no túmulo de Pilatos, aqui jaz Pilatos. Mas se for no túmulo de Jesus, a plaquinha lá está dizendo: não está mais aqui, ele está lá na plena em Cristo, na sexta. Quem dá glória? Diga glória a Deus.